Abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 5, para lermos um versículo, que é o versículo 7. Então, Isaías, capítulo 5, versículo 7. Os irmãos que me conhecem bem sabem que eu vou pregar em Marcos, né? Isso é uma pegadinha, né? Mas vocês vão entender melhor após a gente ler esse versículo. Isaías capítulo 5, versículo 7 diz assim: Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava a retidão, mas eis aí opressão. Esperava a justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Amém, irmãos? É só esse versículo que nós vamos ler. Eu gostaria que pudesse se assentar agora para nós primeiros analisarmos esse capítulo de Isaías e ver do que ele estava falando. E então voltar aonde nós paramos em Marcos, na última ministração, e entender o que Jesus vai dizer com esta palavra. Diz Isaías no seu capítulo 5, e no versículo 1, eu vou estar lendo com os irmãos até chegar a esse versículo que a gente leu, para os irmãos entenderem o que Isaías falava aqui. Isaías 5:1 diz assim: Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre e também fez um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. E agora lhe darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao seu redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado, não será podada nem cavada, mas crescerão nelas espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens, para que não derramem chuva sobre ela. E voltando ao versículo que nós lemos, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e o homem de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava a retidão, mas eis aí a opressão. Esperava a justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Irmãos, em primeiro lugar, essa passagem aqui em Isaías vai ser de suma importância para nós hoje. Hoje o meu tema é a vinha do Senhor. E nós vamos então entender porque Jesus vem falar dessa passagem mais à frente. Eu queria que os irmãos agora abrissem em Marcos, e à medida que a gente for lendo Marcos, a gente vai comentar. Então em Marcos capítulo 12, que foi onde a gente parou da última vez, no fim do capítulo 11. Para quem se lembra da última vez que eu ministrei aqui, chegaram até Jesus sacerdotes, importantes líderes. E aí começaram a questionar qual era a autoridade que ele tinha para fazer aquelas coisas. Assim como eu disse, assim como eu havia falado aqui, nós pudemos ler que Jesus Cristo tem toda a autoridade. Toda. Só que não obstante, eles continuaram ali, porque eles queriam prender a Jesus Cristo. Esses sacerdotes, esses mestres, queriam então pegar Jesus Cristo, de alguma maneira. Mas Jesus Cristo, olhando para eles, começou a falar assim, em Marcos capítulo 12, no seu versículo 1.
Depois Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Vocês perceberam por onde Jesus começa, irmãos? Ele quer falar para os sacerdotes, aqueles que conhecem então da palavra, e por onde ele começa? Ele começa a dizer uma parábola, onde um homem tinha plantado uma vinha. Na verdade, irmãos, Jesus Cristo, desde o primeiro versículo, desde a primeira palavra, ele está citando Isaías. Ele já quer chegar até eles para dar um exemplo do que estava acontecendo. Porque caso você se lembre, era exatamente isso que estava acontecendo. Eles estavam afrontando Jesus Cristo. Eles estavam dizendo, você não tem autoridade aqui. Quem deu autoridade para você fazer estas coisas aqui? Quem deu autoridade a você para tirar as barracas aqui do templo? Quem deu essa autoridade? Jesus Cristo então não responde, mas eis que ele vem com essa parábola, para mostrar, irmãos, como era o coração deles, e como é o coração de muitos de nós. Porque nós lemos agora há pouco em Isaías, que o Senhor dos exércitos plantou uma vinha. E quando você planta uma vinha, planta algo, você espera colher. Não foi assim com a figueira? Eu falei aqui da figueira na outra ministração também, na qual Jesus Cristo se achega à figueira buscando fruto nela, mas nada acha nela. E então, Jesus Cristo explicando através de uma parábola, eis que um homem plantou uma vinha. A saber, irmãos, ele está falando do próprio Deus, que o próprio Deus entregou uma vinha, ou entregou a casa de Israel, como nós lemos aqui, ao cuidado deles. Hoje, o próprio Deus nos entregou o ministério dele, a palavra santa dele, a sua santidade. Deus entregou em nossas mãos. Ao falarmos no nome de Jesus, nós estamos falando aqui do Filho de Deus, que foi entregue por nós. Então nós temos em nossas mãos agora um ministério importante, a qual Deus nos deu para cuidar. E aqui ele quer dizer que então este Deus, este homem que ele está citando aqui como exemplo, plantou, mas ele não só plantou, ele fez tudo. Perceba bem aí, que no versículo 1 que a gente leu, diz que ele pôs uma cerca em volta. Uma cerca em volta o quê? Para cuidar. Quer dizer que ele não plantou aquela vinha de maneira despreparada. Ele plantou a vinha ainda colocando uma cerca, para que ninguém atacasse aquela vinha. Além disso, ele construiu um lagar. Para os irmãos que não sabem exatamente, né? Esse lagar, imagina a produção de vinho, quando eles estão pisando sobre as uvas, para gerar ali o vinho, né? Para extrair da uva. Então Deus preparou tudo, porque ele preparou também uma torre. Ele preparou tudo. O homem da passagem aqui preparou tudo de antemão, tudo. E ele arrendou a vinha a uns lavradores. Para explicar, irmãos, o que está acontecendo aqui. Este é um dono, então, de uma vinha, que ele mesmo não seria aquele que ia colher da vinha. Ele pegou e, digamos que, entregou aos cuidados. Arrendar é isso. É você, ou mesmo que hoje em dia, vamos dizer assim, você alugar, você dar ao cuidado de alguém. Eu emprestei, eu dei aos cuidados dessa pessoa. Na época isso era muito comum. Era muito comum porque os donos iam adquirindo terrenos. Assim, hoje em dia existe nas fazendas também, concorda? Os donos adquirem terrenos, mas quem trabalha de fato são os lavradores, que ele vai lá e coloca ali. Então perceba bem, irmãos, esse dono da vinha, ele construiu tudo. Ele não pediu
para os lavradores ou aquelas pessoas a quem ele arrendou fazer alguma coisa. Nada, era cuidar da vinha. E no versículo 2 diz assim, que no tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Olha lá o que fez então o dono da vinha. No tempo da colheita, ele mandou um servo para receber a parte dele. Então você vê, irmãos, que é direito, é ou não é direito, do dono da vinha, daquele que construiu tudo, daquele que fez tudo. Ele fez tudo, é direito dele ter ao menos uma porção daquilo que foi construído, daquilo que foi produzido ali na vinha. Você vê, os lavradores não fizeram nada, ele fez tudo, ele construiu a torre, construiu o lugar, comprou a vinha, colocou cerca na vinha, e só colocou aquelas pessoas ali para extrair o fruto que ele daria. Irmãos, aqui é o próprio Deus falando com eles e conosco, que Ele fez o mesmo por nós. Deus, assim como nós estudamos aqui na terça-feira, é o Criador de todas as coisas, de tudo. Ele deu ao homem mordomia de exercer algum tipo de direito aqui, sobre os animais, sobre as florestas, sobre a agricultura, mas quem criou foi Ele. Ele compartilhou com o homem o poder de estar extraindo algo daquilo que era dele. A vinha era dele, e Ele fez tudo. E então aqui o que acontece? Acontece o mesmo que aconteceu com eles, os fariseus e os sacerdotes, que acontece conosco até hoje, e que aconteceu com Adão e Eva lá no começo. Deus entregou tudo em nossas mãos. E o que nós fizemos? Diz aqui o versículo 3. Os lavradores o agarraram. Lembra que ele mandou um servo para ir colher. Mas os lavradores agarraram, espancaram e o despacharam de mãos vazias. Então, no versículo 4, de novo, enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele, e o insultaram. E no versículo 5, mandou ainda outro servo, e a estes mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Foi isso que os lavradores fizeram. Irmãos, qual era o sentimento que estava no coração daqueles lavradores? Que a vinha era deles, que ninguém mais ia tocar na vinha, que a vinha, que o proprietário dessa vinha fez tudo por ela, agora era deles. E desde o começo, irmãos, tudo Deus tem nos dado, mas pouca é a nossa vontade de admitir que na verdade tudo é dele. Por mais que Deus tenha colocado em minhas mãos a minha família, o meu caso, a minha casa, o meu carro, a minha moto, a minha igreja, tudo é dele no final das contas. Tudo. Ah, mas é minha casa, é meu carro, é meu filho, não importa, a sua família é dele. É tudo dele. Deus nos deu o direito de cuidar de todas essas coisas. E Ele foi misericordioso a todo tempo. E aqui Ele está falando com os mestres de Israel também. Porque Deus, ao dar a casa de Israel aos cuidados deles, enviou vários profetas. Geração por geração, Deus enviou profetas para alertar que eles não estavam cuidando da vinha do Senhor. Que por mais que o Senhor tivesse dado a palavra, o próprio Isaías é exemplo disso. Por mais que o Senhor tenha trazido profetas atrás de profetas, eles não ouviram. E Jesus Cristo estava falando isso para os mestres também.
Estava usando este exemplo para dizer, ó, tá vendo? Deus avisou vocês de várias maneiras, e vocês negaram os profetas. Tudo aquilo que os profetas vinham falar, vocês o afastavam. E ainda, olhando bem, você vê como aumenta o grau de maldade, de crueldade que aqueles lavradores estavam fazendo. Perceba que para o primeiro servo, lá no versículo 3, eles agarram, espancam e despacham. O cara ainda sai vivo. No versículo 4, ele envia outro servo, e eles batem na cabeça agora desse servo, e o insultam, mas ele ainda sai vivo. Olha a maldade aumentando. Só que aí no próprio fim do versículo 5, você vê que ele manda outro servo, e aí eles matam, eles passam a matar os servos que vêm. E agora começa a variar, uns eles começam a espancar, outros eles começam a matar. E o que esses servos queriam? A parte que era do senhor da vinha, era só isso. Eles não queriam tirar o trabalho dos lavradores, eles não queriam tirar a dignidade dos lavradores, eles não queriam mais do que lhe era devido, eles só queriam a parte que era do dono da vinha, nada mais, só isso. Mas os lavradores, então, cheios de ganância no coração, pensam agora numa situação que pode ocorrer, que começa aí no versículo 6, porque restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Por fim, mandou o filho pensando, o meu filho eles respeitarão. Primeira coisa aqui, irmãos, a parábola, ela não vem citar que o dono da vinha, o homem, ele mandou apenas o filho dele. Ele mandou o filho amado dele. Isso tem uma característica que a gente canta até hoje nos louvores. Quem canta aí o Porque Ele Vive, né? Porque Ele Vive começa exatamente com essa frase: Deus enviou o seu filho amado. Jesus Cristo aqui vem prefigurar Ele mesmo como o filho amado, em que o Senhor da vinha mandou, porque restava ainda um. Repare, irmãos, este filho mesmo sabendo que uns foram espancados, que outros foram mortos, ele mesmo assim ainda veio, mesmo assim. Fosse outro filho, teria corrido, teria dizido: pai, tá louco, pai? Pai, já enviaram vários, quem sou eu? Quem sou eu então para lhe cobrar? Mas não, o filho foi. Ele prefigurava Jesus Cristo prefigurava ele mesmo, dizendo: eu sou esse filho aqui, o mais amado do meu pai. Estou vindo aqui, porque vocês não ouviram nenhum dos outros, e eis que eu estou aqui. Só que para você ver, irmãos, como é nosso coração, de novo, como é o coração de Adão e Eva, como é o coração dos fariseus, como é o nosso coração. Deus fez milhares de coisas por nós, mas ainda assim Deus até hoje nos permite, através de Jesus Cristo, irmãos, termos todas as coisas, termos paz em nosso coração, porque Ele veio, o Filho veio para pagar em nosso lugar. Ele veio para pagar aquilo que nós não conseguiríamos, que era esta dívida, que agora já era tamanha, porque eles mataram um atrás do outro, uma vida de pecado, uma vida de matar pessoas, uma vida de ofender, de insultar. Mesmo assim o Filho veio. E então, aí no versículo 7, mostra o coração desses lavradores, que diz assim, veja, a expectativa de Deus no versículo 6, ou do homem, era dizendo: o meu filho eles respeitarão. Olha, essa é a expectativa é essa, a expectativa do dono da vinha é essa: o meu filho eles respeitarão. Agora você pensa bem, irmãos, quanto
o nome de Jesus Cristo, nossas vidas mesmo, tem sido zombado, tem sido deixado de lado, enquanto a expectativa de Deus é: o meu filho eles respeitarão, o meu filho eles respeitarão. Pode você até não respeitar nada, mas Deus tem essa expectativa de que ao menos o nome de Jesus Cristo você vai respeitar. E aqui, ele vem o contraposto, a expectativa é essa: o meu filho eles respeitarão. Mas no versículo 7 diz que os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Olha aí a expectativa versus a realidade, irmãos. Matando então o filho, eles acreditavam então que eles iam tomar a vinha para eles. Irmãos, isso é símbolo de um coração que já está cego, de pessoas que já não têm mais nada na mente a não ser tomar posse da vinha. Certas coisas na nossa vida, irmãos, às vezes é assim. A gente está focado tanto em um objetivo, ou naquilo que a gente chama de um sonho, que a gente começa a passar por cima de todas as coisas, sem nem se atentar ao dono da vinha. Porque eles pensavam que matando o filho, eles herdariam a vinha. Mas eles esqueceram de uma coisa: eles esqueceram do dono da vinha. Eles esqueceram dele. Por ele há muito tempo não ter vindo, sempre mandar servos. Talvez eles pensaram: esse daí já não tem como mais vir, está inválido lá, vai morrer logo logo. Se a gente matar o filho, acabou. Mas o dono da vinha não esquece, irmãos. Ele jamais se esquece. O nosso Deus também não. Tudo aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Tudo. Até o castigo contra esses lavradores Ele vai cumprir. Deus nos deu o livro de Apocalipse como uma visão perfeita do fim dos tempos. Por mais que seja figurada, você consegue entender que no fim dos tempos não há tempo para pecado, para o mal, para coisas erradas. Deus é santo, Ele não vai aceitar coisas erradas. Por que nós então continuamos a fazer coisas erradas? Se Deus não quer isso de nós, Ele vai, irmãos, Deus não vai esquecer. Você pensa que Ele vai esquecer? Vamos ler aqui então. Porque agora, no versículo 8, diz assim: que eles, agarrando o filho, os lavradores, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Veja a crueldade desses homens, irmãos. Eles não só mataram o filho do dono da vinha, como eles lançaram fora da vinha. Uma humilhação, é como se ele não fizesse parte daquilo ali. Nem enterrar o filho na vinha, enterraram, lançaram para fora da vinha. E agora no versículo 9, diz assim: que fará, pois, o dono da vinha? É uma pergunta para eles, né? Que fará então? O que você acha na sua cabeça aí, se você fosse o dono da vinha, que você faria? A mesma coisa que Isaías falou, irmãos. As mesmas coisas que Isaías disse, que a gente leu aqui em Isaías 5. Diz assim: virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Não foi por falta de misericórdia, não foi por falta de aviso, não foi por falta de sacrifício, porque Ele mandou até o filho amado dele. Mas no fim, o dono da vinha vai exterminar estes lavradores. Então vai dar para outros. Para entender ali dentro do que Jesus estava falando para os mestres, Ele prefigurava algo que era hoje verdade em nossas vidas. Israel, os judeus, né, que como a gente pode falar hoje em dia, Israel era o povo escolhido. Era o povo a qual Deus
santificou, disse: este é o meu povo, essa geração aqui de Abraão, estas são as tribos, estes são os reinos. Mas aquele povo, irmãos, rejeitou o dono da vinha, rejeitou todos aqueles que o dono da vinha enviou, e rejeitou também o filho do dono da vinha. Então se preparem, eles estavam dizendo para os sacerdotes e fariseus: se preparem, porque em Deus então vai exterminá-los e vai dar o lugar que é de vocês a outros. E sabe quem são esses outros? Nós ocupamos então o lugar daqueles que se achavam dono da vinha. Mas nós não podemos cometer o mesmo erro que eles cometeram, que foi de rejeitar a Jesus Cristo. Cada palavra de Jesus Cristo é importante, irmãos. Todas as ordens, tudo o que Deus nos dá aqui neste livro é digno de obediência. É digno de nós orarmos e buscarmos a obediência. Porque sem saber, muitos de nós podemos estar espancando um servo de Deus, podemos estar rejeitando o dono da vinha. Não rejeite ao Senhor, irmãos. Ele veio para colher a parte dele. Os frutos é digno de dar a Ele. Ele veio colher. Eu falo, irmãos, que às vezes o crente, ele é muito passivo. Ele acredita que o Senhor não pode exigir nada de você. Irmãos, Deus tem este direito. Deus fez o Espírito Santo habitar em nós, para que nós fizéssemos proezas, para que nós convencêssemos pessoas que estão aí no mundo, humilhadas, pessoas que não têm mais esperança, pessoas que estão se matando, pessoas que estão entrando em relacionamento homossexual, pessoas que estão aderindo a ideologias satânicas. A essas pessoas somos nós que temos que levar a mensagem de Deus. Ele exige isso de nós, não é opção sua, é dever seu. Eu li aqui da última vez, as últimas palavras de Jesus: eis que com toda a minha autoridade eu lhe dou que vocês vão pregar este evangelho até os confins da terra. Eu dou autoridade para vocês. E essa autoridade, irmão, nós temos que assumir. Deus virá buscar fruto em nós, porque Ele nos deu tudo. Ele construiu a vinha para nós, Ele cercou a vinha para nós, Ele colocou ali a torre, colocou o lagar, fez tudo. Esta igreja aqui não é só obra do nosso braço forte, é obra de Deus. Ele fez tudo, irmãos, tudo. Todos aqueles que colaboraram aqui um dia, que dizimaram, a vida que Ele levantou do pastor Cícero, a vida que Ele levantou daqueles que vieram aqui, o chão aqui, que aqui foi pintado, as paredes, as luzes, esse microfone, tudo Deus entregou em nossas mãos. Não fomos nós. É necessário enxergar isso. Nós não somos dono da vinha de Deus. É o Senhor que é o dono da vinha. Ele que é o dono. Se nós reconhecermos isso, talvez nós não vamos cair no mesmo erro. Porque se cairmos, Deus já explicou, Ele exterminará e entregará a outros. Porque aqueles que foram obedientes, então, é que trabalharão na vinha do Senhor. E o que Ele diz no versículo 10, Jesus agora confrontando os sacerdotes. Vocês ainda não leram este trecho da Escritura? Olha lá então, você vê que Jesus Cristo vai desafiar eles. Vocês não leram a Bíblia, não? Está escrito assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Vocês não leram isso ainda? Irmãos, para que nós não fiquemos no vazio hoje, vamos ler então. Vamos lá para Salmo 118. Salmo 118. Porque eu não sei, irmão, se o Senhor vai chegar em você mesmo esta noite e te perguntar isso. Salmo 118. Seu versículo 21, a gente vai ler a partir do 21.
Salmo 118, 21. A gente vai ler 3 versículos, para ser rápido aqui. Graças te dou, porque me escutastes, e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. É isso que Jesus leu, irmãos, naquele dia. Ele afrontou então os sacerdotes com uma citação a Salmos, dizendo: viram o filho que foi rejeitado, o filho amado, a qual o dono da vinha enviou, e vocês mataram? Dentro da passagem, né? Da parábola que ele está explicando. Está vendo esse filho? Você vê que após este filho ter sido enviado e morto, veio o dono da vinha e exterminou. E eu queria dizer, nas palavras dele aqui, que este que foi rejeitado, a pedra que os construtores rejeitaram, ela veio a ser a pedra angular. Para vocês entenderem o que ele estava dizendo aqui, muitas construções, o pessoal, os construtores em geral, assim como ele está falando, hoje em dia até um pedreiro, que seja, ele enxergaria como a fundação da casa, os tijolos, os blocos, como sendo os blocos que sustentam tudo aquilo. Mas as construções da época tinham uma característica interessante, porque sabe essa tecnologia, irmãos, que a gente tem hoje aí de cimento, argamassa, um monte de coisa. Na época os blocos eram empilhados, um a um. Eles então tinham uma tendência, se você empilhasse, de ficar um negócio talvez para lá, para cá, sabe? Um negócio que a casa vai ficar bambeando e tal. Mas, então era feito de uma maneira em que eles se encontrariam, para que um lado sustentasse o outro com a força, para que existisse equilíbrio, e assim fizesse um arco. E no meio deste arco então estaria a pedra angular. A pedra que se colocou ali no ângulo, para sustentar todo o resto. Essa pedra é que sustentava tudo, não era a pedra de baixo nem do meio. Esta é a pedra angular. Era a pedra que para fazer a torre, digamos assim, para fazer o empilhamento, não servia para nada. Porque você colocava aquela pedra ali e as outras não conseguiam ficar em cima dela. Mas ali no meio, ela era a pedra rejeitada, se tornou a mais importante. Jesus Cristo está falando dele. Vocês não viram o filho que foi expulso? Ele é a pedra angular, porque todos achando que rejeitando ele, que matando ele, estava tudo acabado. Mas muito pelo contrário. O nosso Jesus Cristo, aquele Jesus Cristo que nós conhecemos, ele foi morto, mas ele ressuscitou. Porque ele é a pedra angular. Ele é que é o essencial. Muitos iriam descrer disso. Por Jesus Cristo ter morrido, muitos olharam para Jesus Cristo então como um herói falso. Como um herói, está vendo o herói de vocês que morreu? Ah, irmãos, mas eis que aquele que zombaram, que rejeitaram, esse veio a ser a pedra angular, Jesus Cristo. E assim como Davi diz no Salmo, a gente leu no versículo 11, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, irmãos, Jesus Cristo agora, voltando àquela cena dos sacerdotes, Jesus Cristo dá com palavra agora, dá aquela bliblada na cabeça dos sacerdotes. Tá vendo? Vocês leram a palavra, vocês não leram? É o que ele diz. Vocês ainda não leram por acaso? E no versículo 12 diz assim: e procuravam prender Jesus, porque eles entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Então eles deixaram e foram embora. Então olha o que aconteceu. Mediante a palavra de confrontamento, eu quero que você entenda isso hoje. Mediante a palavra de confrontamento, qual foi a atitude deles? A mesma atitude do
dos lavradores da parábola. Eles olharam para Jesus, não, a gente tem que prender esse cara, a gente tem que matar esse cara. Irmãos, mesmo Jesus Cristo tendo falado uma parábola clara contra eles, clara contra eles, em que, no final, os lavradores não se dão bem, eles, mesmo assim, quando Jesus Cristo termina a parábola, eles já pensam, nós temos que prender esse cara, nós temos que matar esse cara. Olha a solução deles, irmãos. Olha que solução é esta. Eles não entenderam nada. Eu espero que você entenda hoje, pelo poder do Espírito Santo que habita em vós, que nós não podemos rejeitar aquilo a que Deus nos deu. Este ministério, a tua família, que seja cuidada segundo a palavra de Deus, porque nós não podemos rejeitar ela, caso contrário, nós estaremos rejeitando o dono da vinha. Você precisa entender, ó, que você, que seja, você agora é um lavrador dessa vinha, entenda isso, a vinha está aí, a vinha é o mundo inteiro agora, é o mundo inteiro, e nós somos lavradores. Um dia o Senhor virá, e vai querer a parte dele. Onde é que está? Eu te dei uma igreja para congregar, eu te dei o Espírito Santo, eu te dei o meu próprio Filho para salvar a sua vida, limpar os seus pecados. Eu te dei talvez uma família, eu te dei talvez um carro, eu te dei o de comer, eu te dei o de beber, eu te dei o de vestir. Que mais eu poderia ter dado por você? Deus deu tudo para nós, irmãos. E agora é chegada a hora, e um dia também chegará de maneira definitiva, em que Jesus voltará. Então aqueles que lavraram a vinha, que produziram e que devolveram fruto para Ele, esses serão aceitos no reino de Deus. E os demais, assim como está escrito nesta palavra, eles exterminará. Mas assim como você viu, não foi por falta de misericórdia. Essa palavra ensina um ponto muito importante, irmãos, que Deus é misericordioso. Ele enviou tantas e tantas pessoas, tantos e tantos para cobrar, e os lavradores, a maldade que no coração deles se sobrepôs a tudo. Espero que os irmãos tenham entendido que Deus trouxe através dessa palavra, em Isaías e aqui em Marcos. E que, irmãos, que a vinha do Senhor seja cuidada de uma melhor maneira a partir de hoje. Se você tem, o seu cuidado é com o seu trabalho, então no seu trabalho não seja preguiçoso. No seu trabalho seja um cristão verdadeiro, porque você está representando o dono da vinha. Na sua família, eu chego em casa, eu grito com a minha mulher, bato em todo mundo, não faço nada, sou preguiçoso, não limpo. Você está representando o dono da vinha. O dono não é você. Quem disse que nós somos donos daquilo que temos? Então, irmãos, que os irmãos possam levar isso para casa e refletir. E refletir que Ele é o dono da vinha. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade, as palmas do Senhor Jesus.